dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindos a mais uma live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maria. Você foi a primeira hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando para nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Live especial de hoje, hein? Bom dia, Morena. Bem-vindo, Claudinei. Bem-vinda, Mari. Bem-vinda, Alice. Bom dia, bom dia, bom dia. Não tem canudo. Bom dia, bom dia, bom dia, Diva. Bom dia, meu povo, bem-vindo, Arnaldo, bem-vindo, vão chegando para nossa live hoje, quinta-feira, live especial, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Herbalife Campina, bem-vindo, Magno Vieira, tá acordando cedo, Magno. Você acordou hoje só para live, foi? Final de semana tem STS em Montes Claros, hein? Sou membro da equipe de presidentes Ranini. 7 horas em ponto. Você já tá com o seu Hype Drink preparado aí, galerinha? Já prepara o seu Hype Drink aí, que hoje vai ser um dia muito abençoado. Bem-vinda, Bill! Bem-vindo, Gomes! Sejam todos bem-vindos para mais uma live Café com o Presidente. Hoje nós vamos ter membro da equipe de presidentes da Herbalife, Brígida Matos. Se preparem, que a live de hoje vai ser muito, mas muito abençoada, beleza? A gente começa sempre com o versículo bíblico. Hoje eu estou aqui despedindo do meu espaço Vida Saudável da Avenida 7 em Salvador. Estou levando a mudança todinha hoje lá para Pituba, o bairro onde eu moro. Lá vai ter um espaço tudo novo, tudo moderno. Então você já está convidado para conhecer o nosso espaço Vida Saudável em Salvador, que vai inaugurar no dia 4 agora, se Deus quiser e Ele permitir. Eu queria falar hoje com você pra gente elevar o nosso nível um pouquinho, sabia? Pegar esses 5 primeiros minutos de lives aqui e dizer pra você que tanto eu como você, a gente pode estar sempre num nível acima, a gente pode sempre se melhorar um pouquinho. E o texto bíblico que nós vamos hoje usar, tá? Ele tá lá no Antigo Testamento, né? Que é logo depois ali de... quase no início do Novo Testamento, no livro de Isaías, tá? Isaías capítulo 6, versículo 1. O que Isaías versículo 6 diz para mim e para você logo nessa manhã de hoje? Diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Wellington, o que um versículo bíblico isolado diz na Bíblia? Geralmente um versículo bíblico isolado não diz nada, mas esse contexto que tem na história bíblica ensina muita coisa pra gente. O profeta Isaías, ele estava passando por um momento difícil, às vezes um momento parecido com o que você está passando hoje, um momento onde você não vê esperança, onde você está cansado, onde as coisas estão dando tudo errado. Ele estava vivendo um momento difícil na vida dele, quando ele teve uma visão. Muita gente acha que tem que encontrar com Deus cara a cara para ter uma visão. Não, você encontra com Deus é da seguinte forma: às vezes é através de um sonho, às vezes é através de um louvor, às vezes alguém fala com você. Brígida Matos, se você já estiver na live, aperta para mim o sinalzinho de mais aí para mim na live. Tem um sinalzinho de mais aí, aperta para mim aí se você já estiver aqui, beleza? Então, ou seja, como é que Deus fala com a gente? Através de outra pessoa, através de uma situação, através de um acontecimento, através de um louvor, através de uma palavra bíblica, através de uma pregação, eu não sei. Foi nesse momento de dificuldade que o profeta Isaías ele estava vivendo, bem-vindo Alexandre Carneiro, é que houve um despertar, algo novo aconteceu na vida dele. E eu não sei, pode ser que algo novo vai acontecer na sua vida agora, no momento às vezes que você está achando que está no fundo do poço, onde você acha que você não tem mais solução, que você já tentou de tudo, né? O que o Isaías diz é o seguinte: o Senhor veio até a mim, né? O Senhor foi até naquela tristeza que o profeta estava vivendo, né? E revelou para ele, falou para o profeta o seguinte: ó, você precisa entender
que a sua condição de pecador vai te ensinar a ter prosperidade. Mas você precisa reconhecer isso. Então, eu não sei como é você no dia a dia, tá? Se você reconhece essa necessidade que você tem de melhorar. A gente precisa melhorar todo dia, galera. A gente precisa melhorar todo dia. Deixa eu ver se eu acho a Brígida aqui para chamar a Brígida aqui. Mas deixa eu ver se eu acho a Brígida. Brígida, vou mandar um convite para você aí, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, já para a gente encerrando aqui. Independente do que você está vivendo hoje, independente da situação que está acontecendo com você hoje, tá? O que Deus mostra para você? Você é uma pessoa propícia a viver novos sonhos. Você sabia que não dá para a gente mexer no passado, mas a gente pode mexer no futuro? A gente pode construir uma vida nova totalmente diferente? Conquistas, realizações podem chegar na sua vida? Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes a gente acha que a gente não pode, que a gente não consegue, que às vezes a gente fica seguindo muita regrinha ali, né? Galera, deixa eu dizer para você que trabalha com a Herbalife, está aqui nessa live hoje a gente pode fazer tanta coisa que a gente não podia fazer, a gente pode abrir espaço no térreo, a gente pode preparar as bebidas, hoje tem tanta coisa. Uma coisa eu te garanto, você só não pode ficar olhando só assim, ó, olhando para uma direção só, você tem que começar a olhar para os lados. Aí na sua região, por exemplo, tem pessoas que vão para um restaurante. Por que essa pessoa, em vez de estar indo no restaurante, não está indo no seu espaço? Se vai alguém numa cafeteria, alguém vai numa padaria, por que não está indo no seu espaço? É importante você enxergar esse potencial do mercado. Às vezes você está vivendo pela vista das suas circunstâncias e você não está vendo pela visão. Uma coisa eu posso te garantir para você. O amor de Deus... Deus não é só amor, mas Deus é justiça também. Só que tem uma coisa, Deus age dentro do legítimo. Se você pedir para Deus uma coisa que não é legítimo, que não é lícita, certamente Ele não vai te dar, você não vai conseguir dar isso. Agora, a gente precisa deixar ser tocado por Deus, né? A gente precisa tomar uma decisão. Eu não sei o que você vai fazer no seu dia de hoje, mas começa a se atentar para a voz de Deus, né? Como é que Deus está falando com você? Não, Será que é através de um mendigo na rua? Às vezes através de um paralítico? Às vezes está falando, às vezes, através de alguém que pede uma informação? Alguém que chega novo no seu espaço de vida saudável? Eu não sei como que Deus está falando com você, mas você precisa andar um nível acima. Você precisa se melhorar, tornar uma pessoa melhor. Eu sei que você pode até dizer para mim assim, eu já tentei de tudo, já fiz tantas coisas, nada muda, nada acontece, eu estou sufocado, cada dia eu estou pior ainda. Mas uma coisa eu posso dizer, eu tenho uma boa notícia para você, para a gente começar a nossa live, né? Quando a gente chega no nosso limite, aí é que entra Deus. Porque se você não chegou no seu limite ainda, para que vai entrar Deus? Deus só entra na hora do impossível. Na hora do possível é nós, é eu e você. A gente tem que dar o nosso passinho. Ele põe no chão, ele abre o mar, mas eu preciso colocar o passo, eu preciso dar o passo. Então, Deus vai te levar para lugares altos que você não tem nem ideia. Mas você precisa acreditar nisso, tomar posse nisso, fazer uma sua parte. Uma coisa eu sei, uma coisa eu te garanto. Deus sabe até onde você pode suportar. Ele não vai te dar mais do que você não pode suportar. Então, meu irmão, saia daí do seu ninhozinho, teste a sua fé, parta para cima. Eu estou muito entusiasmado, já estou com o meu hype drink aqui. Hoje é a nossa live de número 964. A maioria das lives ficam gravadas no YouTube, menos a de quarta-feira. A de hoje, certamente, daqui umas 2 horas, vai estar no YouTube. Se prepare, porque hoje vai ser um dia muito abençoado. A gente começa sempre com uma frase do dia. Eu já tomei meu hype drink aqui, eu vou dizer para você. Anota aí a frase do dia, se você puder, escreva nos comentários. E a frase do dia é: a disciplina cria espaço para algo mágico acontecer. Vou repetir para você. A disciplina cria espaço para algo mágico acontecer. Wellington, o que é melhor eu ter, foco ou disciplina? Lógico que é disciplina, foco é importante, mas se você perde o foco e se continua com disciplina, você vai longe. A Brígida só chegou onde ela chegou por causa de disciplina, eu tenho certeza. É um dos ingredientes fundamentais do sucesso dela. Hoje a gente tem aqui membro da equipe de presidente, uma das próximas 15K da Herbalife, altamente produtiva. Já teve na nossa live 2 ou 3 vezes, então se preparem que hoje vai ser um dia muito abençoado. Brígida, obrigado por ter aceitado o convite. Manda um abraço pro meu amigo Gerardo aí, para esse monte de filho que você tem. E vamos começar logo. Fala pra gente aí, quando a Herbalife apareceu na sua vida, quais eram as suas maiores insatisfações?
Bom dia, bom dia. Bom dia! Nora, você me agradece, Wellington. A honra é minha, tá? Cada vez que a gente é convidado para contribuir um pouco com a nossa história, né? Com a nossa experiência de vida, afinal de contas, são quase 67 anos. Então, agora 27 de dezembro, completo 67 anos. Então, tem muita coisa no meio do caminho. Lógico que não só facilidades, não só doçuras, muita coisa difícil, mas a minha insatisfação principal é, primeiro agradecer, né? Parabenizar, mais do que agradecer, é parabenizar a todos que estão aqui a essa hora da manhã, é porque a maioria não gosta de acordar cedo, né? E o Elton sabe Olha, que eu, e ele também se acorda muito cedo, né? Eu acordo sempre 4h20 da manhã diariamente, né? Depois eu explico para vocês por que eu faço isso, eu vou querer né? ouvir ao longo da live. Pronto. Então, minha maior insatisfação na época que eu conheci Herbalife é primeiro, eu quase morri, né? Eu quase tive muita sorte, né? Porque eu tive uma taquicardia que durou 2 horas, com 180 batidas por minuto. E isso era devido aos maus hábitos alimentares, né? Eu nunca bebi, mas assim, maus hábitos no meu caso, não eram os excessos, eram as carências. Às vezes a gente se preocupa muito com os excessos. No meu caso, eram as carências. Carência de proteína, carências de vitaminas e minerais, de fibras, o intestino que não funcionava, carência de água, não bebia água, né? E isso aí, sedentarismo, um sedentarismo, eu não sabia lá o que era exercício, o meu nome é trabalho, então eu só sabia trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu fui gerente de banco, né, quase a vida inteira, 30 anos. Então, o que acontecia eu saía de casa às 7 da manhã e chegava, na maioria das vezes, 9, 10 horas da noite, porque depois, eu acho que aqui vai a primeira lição, porque depois do meu expediente normal, que eram de 8 horas, eu saía à caça de clientes para atingir a meta dos outros, a meta do banco, né? Então, mas eu tinha um compromisso e algo assim muito importante, que é uma amiga da online, eu ouvi uma vez dela, não sei de quem é essa frase, mas foi ela que disse, que é a nutricionista Jaqueline Barros, e ela disse assim, não faça da sua vida um borrão, porque pode não dar tempo passar a limpo. E nesse dia eu nunca tinha ouvido essa frase, eu achei assim tão interessante e pensei, nossa, eu sempre me esforço para onde o que eu fizer, procurar fazer o melhor possível. Não sou perfeita, claro, mas eu procuro fazer o melhor possível. Então, nessa época, que era até final de 2000, eu estava nessa situação. Eu amava o que eu fazia, não tem essa de dizer que eu não gostava, amava, porque eu gosto de desafios. Então, mas assim, no banco era assim, mandavam lá 130 metas mensais. Gente, 130 metas E mensais. a gente tem duas ou três promoções aqui na Herbalife e o povo reclama. É muito, não dá nem tempo de conhecer as promoções, né? O povo acha que é Galera, coisa. deixa eu aproveitar aqui que a Brenda falou sobre isso aqui. Nem todo gerente de banco lembra dos clientes no meio da rua. Mas nós que somos clientes de bancos, a gente conhece um bancário. Você tem que aproveitar essa história da Brígida. Gente, eu imagino que naquela época tinha 130 metas, agora tem mais metas ainda. Está cada dia o banco apertando mais, diminuindo os funcionários, aumentando as cobranças. Então, deixa eu dizer para você, você tem que pegar essa live gravada agora, já começar a mandar aviãozinho aqui durante a live e depois pedir as pessoas para ouvirem essas lives aqui. Você não tem ideia, um depoimento da Brígida pode recrutar uma pessoa para você. Brígida, falando nisso, e a gente sabe que a vida de bancário não é fácil. Meu pai aposentou no banco, não é brincadeira. Que conquistas que a Herbalife trouxe para você que se você estivesse no banco você não teria?
Nossa, a primeira principal, que se ela tivesse me dado só isso, eu já estaria muito satisfeita. É o conhecimento, tá? Porque conhecimento aplicado é poder. Conhecimento sem aplicação não dá poder nenhum, né? E como o mestre Jim Rohn falava, a ignorância não é uma bênção e aquilo que você não sabe pode estar lhe prejudicando. No meu caso, eu não tinha ideia desse conceito alimentar correto, né? Da importância da atividade física. Não tinha ideia dessas coisas, do relaxamento, da meditação. Não, eu achava, eu fazia o que todo mundo faz. Comer arroz, feijão, farofa na hora que dá, e se desse, comer com refrigerante, só comia com refrigerante. Então, era isso que eu fazia. Então, a minha principal conquista, porque é a manutenção da vida, é o que eu encontrei aqui. Alimento para a mente, alimento para o corpo e alimento para o bolso. Eu sempre uso isso: alimento para a mente, alimento para o corpo e para o bolso. O que eu quero mais? Porque se eu alimentar a mente vai conduzir bem esse corpo, vai tomar melhores decisões, né? E essas melhores decisões me levam às conquistas. Bom, o que eu não consegui é tanta coisa, Wellington, porque eu vou te contar. Eu nem sei, eu sou meio desligada com os prêmios que eu recebo, porque a minha vontade é de conquistar o prêmio. Depois que eu conquisto, se a Herbalife esquecer de mandar, sabe que às vezes nem me dou conta, agora ela não esquece, né? Mas assim, em 22 anos, a gente nunca perdeu uma viagem de incentivo, a gente esteve em todos os jantares de gala. Agora mesmo, hoje, de hoje para amanhã, não, hoje é quinta, né? De hoje para amanhã nós estaremos viajando para o resort em Campinas, o Royal Palm, tá vendo? Não sei nem o nome direito do. Rael Palme. Tá vendo? Eu te digo, né? Que eu quero é conquistar o prêmio. Lá eu aprendo o nome do hotel, do resort. Dizem que é lindo. Em Campinas, o Royal Palm Plaza. Então, essas viagens todas, né? Por exemplo, eu tinha um sonho de conhecer a Europa e como equipe mundial, eu fui para um evento em Nice e eu ganhei também aquela aventura pela França, era assim o nome da promoção. E eu era equipe mundial sem royalties, era equipe mundial e estive lá, fiz todo aquele passeio em Mônaco, São Paulo de Vence, é, Cannes, aqueles lugares lindos Ô, de lá. Brígida, para você ser qualificado para tudo isso e qualificar para tudo isso, que eu posso dizer que agora, aqui nessa live, agora nós somos 134 pessoas, não deve ter 10 pessoas que não. Não tem 4 ou 3, não deve ter 3 que qualificaram para o resort agora, tá? Falar nisso, vamos testar aqui. Quem é que está aqui nessa live agora, 134 pessoas, que qualificou para o resort agora, Palme Royal agora? Escreve aqui, eu qualifiquei, só para a gente ter ideia, mas eu imagino que não deve ter 3 pessoas aqui agora, tá? Eu vou querer saber tudo sobre produção. E hoje eu estou mudando meu espaço, eu não trouxe meu caderno de anotação, mas vou ter que assistir essa live sua 2 ou 3 vezes depois. Então, eu quero saber tudo que você faz para ser altamente produtiva. Eu garanto que, eu vou garantir, não deve ter 10 presidentes da Herbalife nesse resort lá agora. Não deve ter 10 presidentes. Então, ou seja, é um grupo seleto. E eu quero que você conte para a gente tudo que você faz. Eu vou fazendo as perguntas para você, vou fechando meu microfone, porque hoje eu estou aqui no espaço e passa muito carro aqui, mas na hora que precisar te interromper, eu te interrompo. Mas vamos começar aqui primeiro falando. Teve algum treinamento, Brígida, que fez uma diferença na sua vida? Eu sei que você não perde nenhum, mas teve um que foi assim, opa, esse foi especial, eu ouvi isso e apliquei isso, e você falou muito bem aí, conhecimento sem aplicação, na verdade, é ilusão. Teve algum... Você pode falar assim, opa, esse foi o treinamento diferenciado para mim? Olha, é assim, graças a Deus, eu aprendi, eu desde muito nova, eu tinha sede de conhecimento. E como a linguagem
lá fora é muito diferente dessa linguagem aqui. Se eu disser que o primeiro, o que não era nem treinamento, era uma apresentação, que me encantou, me encantei já no primeiro, foi na minha primeira HOM. Agora, essa HOM foi feita por Davi Menezes. E ele, e ele sempre gostou de números, de conhecimentos, de estatística, de tendências. Então, eu ouvi naquela HOM, onde eu era a única convidada, no dia 24 de março de 2001, eu era a única convidada. E eu fiquei encantada já naquele primeiro. Então, eu fiquei ansiosíssima para o que foi promovido lá, que era um workshop para supervisores. E esse workshop era com o Mário Fujihara. Nossa, quando ele, um japonês, né? Cara, ouvi tanta coisa ali que eu ia só regalando os olhos e me assustando, porque eu nunca tinha ouvido aquilo, aquelas coisas. E você não ama aquilo que você não conhece, isso é fato. Não, então aquilo ali foi aguçando minha mente e pensando, tendo certeza que eu jamais, dependendo de mim, jamais eu perderia nenhum treinamento. E aí foi anunciado, isso foi tudo em cima da hora, eu sem dinheiro, numa pendenga financeira desgraçada, desculpe o termo, eu tinha entregue a gerência, então perdi em final de 2000 para 2001, R$ 5.000 no meu orçamento doméstico, então meu marido tinha tido que mudar de segmento, e o novo segmento não deu certo, ele ficou sem nada, então a gente teve no início do nosso negócio, um déficit no nosso orçamento em torno de R$ 8.000. Só que R$ 8.000 era em 2001, início de 2001. Se corrigir isso aí hoje, é muita grana. Então, foi promovida uma extravaganza no Rio de Janeiro. E agora nós vamos ter extravaganza em Bogotá. Então, imagina que para mim foi uma soma. A HOM, o workshop para supervisores. Na época, o sistema era tão pequenininho que ainda não tinha STS aqui. E o evento seguinte, o meu terceiro, foi uma extravaganza no Rio de Janeiro. E foi com Leon Weisberg. Nossa, eu voltei de lá. Imagina como foi que eu voltei. Só que assim, eu só precisei de um HOM para me tornar supervisora, porque eu queria ir para o workshop de supervisores. E hoje... Brígida, Oi. e é isso mesmo, a gente vê a história da Rita Rosada que entrou no HOM também, na verdade. Uma HOM fez a diferença na Rita Rosada. Me Sim. diga uma coisa, o que significa para a Brígida ter chegado na equipe de presidentes? Brígida, eu vou te fazer a pergunta, você fala para mim, para a gente, o que significa ter chegado na equipe de presidentes, eu só vou entregar uma chave para uma pessoa que vai fazer uma mudança aqui, tá? Mas Sim. vai falando para a gente aí. Sim. Ok. Então, assim, chegar à equipe de presidentes eu vou usar um termo aqui para vocês. Eu costumo dividir minha vida em 3 ciclos. Meu primeiro ciclo, até 18 anos, foi pura luta pela sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência, é ter o que comer mesmo, sabe? Mas para mim, ter o que comer era o que o meu pai fazia todo dia, encontrar a comida do dia. Para mim, era estudar, porque era quase que impossível. Então, de 18 anos até encontrar a Herbalife, foi meu segundo ciclo. Nesse segundo ciclo, eu equilibrei minhas finanças e tudo. Meu terceiro ciclo é o ciclo que eu estou agora e que espero ficar até os últimos dias da minha vida, que foi na Herbalife. Porém, assim, se eu puder comparar com o que era o meu sonho, o meu grande sonho, devido à dificuldade que eu tinha para estudar, concluir uma 8ª série, que na época era ginásio, para mim era o maior sonho da vida. Isso no meu segundo ciclo, no meu primeiro ciclo. Tanto que quando eu consegui isso, nossa senhora, foi para mim a maior vitória da vida, eu lembro disso até hoje. E na Herbalife,
conquistar o nível da equipe de presidentes era era o meu sonho do terceiro ciclo. Só que é assim, eu encontrei tanta coisa boa que aqui eu acho que é um risco que a gente corre, é se acomodar com o que a gente tem no dia a dia com a Herbalife. Porque é muita coisa boa, gente. É muita coisa boa. E é tão boa que você corre o risco de se acomodar e não lutar por um patamar melhor, não lutar para subir esse patamar. Então, nos meus primeiros anos, meus 3 primeiros anos, devido à dificuldade financeira que estava o meu orçamento, né? Foram, em início de 2001, a perda em torno de R$ 8.000, que é muito alto. Assim, eu só queria saber de cobrir minhas contas, de resolver as pendengas financeiras. Então, e como eu continuava na Caixa, eu trabalhava o dia todo e à noite eu fazia o plano 2-10-40, ou 40-10-2, como você quiser, né? E o que era isso? Era todos os dias, às noites, que era o meu único tempo, eu fazia 2 apresentações por noite. Então, eu passei 3 anos nisso, né? E eu amei tanto todo o dinheiro que ganhei, né, com vendas, que eu me acomodei. Eu digo assim, a cabeça de pobre, eu só, poxa, eu estava morta de feliz. Não via lá na frente. Até que um dia eu me cansei, não fisicamente, eu me cansei mentalmente de ver que nós estávamos em todas as promoções e as pessoas perguntavam assim, você está em que nível? Equipe mundial. De equipe mundial eu não saía, porque não tinha royalties, né? E aí um dia eu comecei a ficar encabulada com isso, sabe? Aqui no Ceará a gente ria encabulada. Fiquei assim, pô, sem jeito. Nossa, vou dar um jeito nisso. Aí foi época, coincidiu com a época que eu resolvi me aposentar por tempo de serviço, me aposentei perdendo dinheiro, mas nem pensei nisso, porque eu já tinha certeza do que eu tinha nas mãos. E aí comecei a fazer o 40-10-2 ou 2-10-40, como você quiser chamar. E aí, um ano depois, veio a equipe de milionário. Olha que coisa rápida. Eu saí de... Brida, vamos Oi. falar então de vendas, que já que você faz dinheiro com vendas, literalmente, a gente quer saber tudo, 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 tudo. Vamos começar então, já que vocês são expertos em venda, qualifica para tudo com venda. Fala para mim aí, quais seriam as principais dicas para se vender produtos fechados? Galera, mete o dedo no aviãozinho aí, vamos bater 200 pessoas, vamos? São 7h30, a gente está com 7h26, nós estamos com 150 pessoas na live, vamos bater 200 pessoas aqui, vamos? Hoje a gente tem aqui membro da equipe de presidente, uma das próximas 15 cada Herbalife, Brígida Matos, altamente produtiva, tá indo pro resort. Ô, Brígida, você viu que ninguém escreveu aí na live que tá indo pro resort? É só você nessa live, mais ninguém. Rapaz, Ó, vocês podem chegar lá na live, lá no resort amanhã e falar assim, ó, eu estou aqui representando a live Café com o Presidente. Por favor, faz uma propaganda pra gente lá, vai. Fala pra gente, Brígida, dicas de vendas. Olha, primeira coisa, você precisa ter clareza do que você quer. Eu acho que esse é o maior desafio. A pessoa não tem clareza. Tá? Nós, como seres humanos, depois de 18 anos, tudo que a gente quer é ser nosso próprio chefe. Porque até 18 anos, pelo menos era no meu tempo, hoje está tudo muito diferente, os pais, os professores, os mestres diziam o que a gente tinha que fazer. Então, depois de 18 anos, é próprio do ser humano querer ficar livre, querer, poxa, agora eu sou dono do meu nariz, eu não tenho que estar dando satisfação a ninguém. Só que a gente não sabe ser dono do próprio chefe, ser o nosso próprio chefe. A gente acaba sendo muito bonzinho com a gente. E aí a gente precisa de alguém para guiar. Então, o que eu sempre fiz, quem sempre foi o meu GPS, ou meu Waze, ou sei lá o quê? As promoções da Herbalife. Nossa, em todo evento e todo mês agora, os presidentes, no início do mês a gente tem, e vocês também têm, de supervisor acima, o anúncio das promoções.
Nossa, eu fico ligada ali, fico ligada. Agora eu já estou pensando, o que será que vem para dezembro? Parece criança, criança por um brinquedo. Oh, poxa, esse é o meu defeito, se é que é. Eu fico ligada nisso. Então, quando lança as promoções, a primeira coisa que eu faço é ver total de ponto dividido pelo período da promoção. Aí eu estimo quanto eu tenho que fazer por mês, divido isso por semana e por dia. Olha, para mim, eu não acho nada complicado nisso. Aí, eu não pensei até aí, enquanto eu estou fazendo isso, como é que eu vou fazer? Não penso nisso, porque o que e o porquê é muito mais importante do que o como. Eu digo, se você tem o que, você sabe o que quer e quer de verdade, quer no terceiro nível de querer, não no primeiro e no segundo, então você, no terceiro nível de querer, que é o do compromisso, do comprometimento, você vai fazer, não tenho dúvida. Olha, você pode ser, como o Eduardo Salazar dizia, o pior tonguinho. Se você tiver clareza do que você quer, você vai se qualificar para tudo, não tem problema. Aí o passo seguinte é definir o plano, né? Como é que eu vou fazer? Parte do plano é dividir e saber o que você tem que fazer todos os dias. Desde que eu comecei aqui, há 22 anos, que eu defini que não movimentaria nunca menos de 100 pontos por dia. Se é que querem uma dica, nunca menos de 100 pontos por dia. Aí, esses 100 pontos, como? Como? Com cliente prêmio, com venda de produto fechado, com consultor. Sabe, Wellington, eu sempre penso, não é o como, as pessoas ficam perguntando, mas como é que você faz isso? E eu devolvo a pergunta. Eu digo, por que você quer isso? Sabe? Por que você quer isso? Porque isso aqui é meu. Eu quero ganhar as promoções. Sei lá se você quer. Então, a primeira coisa é você saber o que quer. Depois, por que você quer? Nossa, eu quero. Sabe por que eu quero? Porque eu me sinto fazendo o meu real papel de consultor, contribuindo com a Herbalife, contribuindo com o meu bolso, claro, porque contribuindo principalmente com muitas vidas, porque tem muitas vidas. Então, eu acho que é exatamente, a Geórgia está aqui dizendo que é um primeiro nível nosso, que eles aprenderam a fazer isso e realmente eles fazem tudo para fazer 100 pontos por dia. Isso é mágico, porque vezes 25 dias é uma supervisão ativa, que é o início de tudo. Não, Sim. não, é o início de tudo. Não adianta você qualificar presidente, o Hélio, você sabe disso, e não fazer pelo menos 2.500 pontos por mês. E eu também duvido muito que você chegue à equipe de tabulador sem fazer 2.500 pontos por mês, porque isso aí é o alicerce, né? Então, eu sempre respeito todos que movimentam 100 pontos, 200, 500, 1.000, vocês são hiper respeitados, porque pelo menos a gente acredita que quem movimenta 200, 250 pontos tá usando o produto. Ótimo, isso aí você já está cuidando de você. Agora, você não pode nunca se iludir que fazendo só isso, você vai chegar a algum nível acima no plano de carreira, porque não vai acontecer. Porque seria até injustiça. Deus é justo, né? A parábola dos talentos é a parábola que mais me inspira, né? Porque ele não dá a quem não merece, de jeito nenhum, né? Então é exatamente isso. Eu tenho um espaço, o espaço Vida Saudável, eu tenho uma carteira de clientes prêmios perto de 300, não sei exatamente o número hoje, de 300 clientes prêmios, eu tenho vários consultores, eu tenho muitos supervisores que são apenas clientes, mas aí conta para volume de organização, não é volume pessoal. Então, esse bolo, essa pizza, vai sendo feita dessa forma. Agora tem uma coisa, eu nunca contei com os outros. Quem quer,
quem quer se qualificar sou eu e meu marido. Então, eu não fico dependendo, não fico o mês todo esperando que alguém faça pontuação, Ô, Brija, sabe? por que que você, como presidente, já que é tão boa de venda, já vende independente do espaço, por que que você tem o espaço Vida Saudável? Nossa, é assim, Espaço Vida Saudável, eu conheci Espaço Vida Saudável em 2006, acho que foi 2006. Meu primeiro espaço é de 2007, espaço de verdade, porque eu tive um espaçozinho que era em 2005, mas eu só tive um participante. Mas foi o começo, né? Aí fui aprendendo, participando de tudo, encontros, todos os treinamentos de espaço aqui no Brasil, eu procurei estar, né? E aí, o primeiro eu fui para um espaço que era uma central em Ribeirão Preto. E eu lembro como fosse hoje, que na hora que eu entrei nesse espaço, quem me conhece sabe que eu sou muito mais razão do que emoção. Então, eu não sou muito de me emocionar, assim, o meu jeito é mais, é mais tranquilo, né? Mas nesse dia, quando eu fui entrando lá no espaço em Ribeirão Preto, os meus cabelos aqui dos braços subiram, eu fiquei arrepiada. E na hora veio na minha mente a imagem do Mark. Eu fiquei assim, tá aí, eu estou falando aqui agora e estou sentindo o negócio. Então, porque eu achei, poxa vida, que ferramenta, que método, que forma de ajudar as pessoas, né? Então, aquilo me encantou. De lá mesmo, eu liguei para o meu marido e disse, encontra um canto aí em Fortaleza para a gente abrir nosso espaço. Isso foi em 7 de março no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 2007, a gente abriu nosso primeiro espaço e nunca mais descontinuamos, né? E Gerardo tem 76 anos, eu 66, né? Quase 67, e agora ele está direto nos meus ouvidos querendo abrir um espaço em Fortaleza. O nosso espaço é no interior, é em Russas, a 162 quilômetros de Fortaleza. Todas as segundas-feiras nós vamos para Russas e voltamos na quinta ou na sexta, porque também temos clientes aqui e temos compromissos aqui em Fortaleza. E agora ele está querendo abrir um em Fortaleza. Aí eu disse, menino, tu vai te aquietar, vai te aquietar, basta um, não, eu quero dois. Então, assim, eu sou simplesmente apaixonada por esse método como forma de captação, como forma de desenvolver uma pessoa que chega do nada, sem como eu era, sem entender nada de nutrição, nada de alimentação, de um estilo de vida ativo e saudável, e você ter a oportunidade de desenvolver essa pessoa, fazê-la evoluir. Agora, mês passado, a gente qualificou um novo supervisor a partir de um espaço. É toda hora que acontece? Não, não é toda hora que acontece. Porque tem aqueles que só querem consumir o produto e nada mais. E está tudo bem. Mas, vez por outra, surge e a nossa nova supervisora, a Sheila, abriu espaço em uma outra cidade. Estava se mudando para lá e foi a partir do espaço. Então, a gente assim, ama essa ferramenta, ama esse método, né? Estivemos com você, né, Wellington, em Querétaro. Nossa Senhora, foram Já dias fizemos muita fantásticos. viagem junta, né? Pois, Brija, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, né? Aqui nessa live mesmo tem vários distribuidores da sua organização. Qual que é a importância de estar conectado no sistema e também no sistema, não só online, mas no presencial também? olha, eu chamo de MMS. Eu gosto muito de siglas. E eu acho que eu adoro um livro, Líder Sem Status, do Robin Sharma, e esse livro é todo com siglas. E eu me identifiquei demais, porque eu já gostava disso. Eu acho fácil de decorar, né, de entender. E o MMS, para mim, você precisa ter metas. Não tem como. Se você não tiver metas por escrito, né, o Brian Tracy, ele diz assim, que viver sem metas, sem planos,
é como você percorrer sem rumo um mundo não mapeado. Olha só, imagina, viver sem metas é como você percorrer sem rumo no mundo não mapeado. Imagina, você sair pelo mundo sem um Waze, sem, sei lá, sem um rumo mesmo. Isso é estar sem metas. É a primeira coisa. Agora, mesmo com metas, você precisa de alguém de fora de você que é um mentor. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo tudo certo, com a melhor das intenções. E não está certo. Você está indo no caminho, está trabalhando, está ocupado, mas você não está seguindo para o caminho, para o seu destino, o destino que você quer. Né? Agora, o MM sem o S, que é o sistema, esqueça. Olha, nós seres humanos, precisamos fazer parte de alguma coisa. Começa por aí. Precisamos ser parte. Depois, precisamos ser parte de algo maior. Quando eu estou no meu mundinho do espaço, por exemplo, eu tô é um mundinho pequeno. Aí eu vou para uma HOM ou para um STS. Eu começo a fazer parte de um mundo maior. Aí eu vou para um final de semana de lideranças. Opa! É um mundo ainda maior. E, finalmente, eu vou para extravagância em Bogotá. Claro, olha só, meu mundo se expandindo. E, na hora que isso acontece, eu expando a minha mente. E uma mente expandida, né, nunca mais volta para o seu tamanho original. Essa frase é do Einstein e faz todo sentido. Quantas vezes, agora mesmo, eu tive uma pessoa que estava assim, bem morninha, quase morrendo, sabe? Aí foi para o STS. Nossa, nossa, você vê, você percebe, até pela forma de falar, que a pessoa está diferente, sabe? Ela estava toda caladinha na dela, agora ela fala comigo o tempo todo. Só que isso normalmente acontece nas primeiras 48 horas. Por isso que é tão importante fechar negócios com seus prospectos até as primeiras 48 horas. Porque aquela informação está quente. Não a informação, a emoção. O ser humano é muito mais emoção do que razão, né? Então, eu não acredito em ninguém que cresça aqui ou que pelo menos continue sem sistema. Não acredito, sabe? O Guilherme Luna, que é um grande líder da América Latina, ele dizia assim, se você tiver 1.000 supervisores, vamos falar números mais baixos, se tiver 100 supervisores, mas se você só tiver 10 no sistema, por favor, não conte com 100, conte com 10. Porque ele sabe que o futuro desses outros 90 é muito provavelmente sair do negócio, certo? E eu tenho visto isso nesses 22 anos constantemente. Eu também. E a gente vai ver agora em janeiro de novo. Na requalificação. A pessoa aguenta o primeiro ano, aguenta o segundo, mas no terceiro já está capengando, no quarto, pronto, acabou, vai embora. Brigida, às vezes as nossas crenças, né, elas ficam limitadas, às vezes, quando a gente vê alguém crescendo e a gente ficando para trás, né? A gente vê alguém que entrou depois da gente e cresceu mais do que a gente. Que dica que você dá para a gente voltar a acreditar em nós mesmos, que nós podemos conseguir? Lá vou eu de novo falar na lista de gratidão, porque é um negócio poderoso, sabe? O ser humano é ingrato. Basta ver aí o que fizeram com Moisés. Então, é desde o início. Somos ingratos por natureza. A gente esquece muito facilmente. O brasileiro, então, é muito esquecido. Esquece o que fizeram de ruim, graças a Deus, mas
o pior, esquece o que houve de bom. Então, é assim, a lista de gratidão, que eu sempre recomendo, pelo menos 50 itens escritos em algum lugar que você possa visualizar, e todos os dias, pela manhã e à noite, você relembra isso, você repete, você vê. Porque é assim, vou usar um termo aqui que eu acho que hoje eu tenho até medo de falar, que é assim, mas eu vou usar o meu termo, como eu cheguei. Eu cheguei gorda, enferrujada, doente, né? Sem energia, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa muito otimista, mas eu estava assim pensando que vai ser, como é que vai ser da minha vida com 8.000 a menos, qual que vai ser? Então eu cheguei aqui desse jeito, tá? E foi mudando tudo e muito rapidamente. As coisas principais, as primeiras, que é a saúde, a energia, o entusiasmo, a disposição, a esperança, muda muito rapidamente. Isso se você seguir a orientação, porque não tem como fazer negócio aqui se você não se apaixonar pelos produtos. Não tem. Esquece. Tem gente que, não, só quero ganhar dinheiro. Ok, você vai chegou aqui só pelo dinheiro, se não tiver em mente a missão, e você vai embora rápido. Eu já vi muitos também. Entendeu? Então, assim, com essa lista de gratidão, eu ia lembrar assim, poxa, Tudo, vai, olha, tudo. Não, pode olha falar, só, Brígida. olha só como eu era e olha como eu estou agora. Isso precisa ser relembrado sempre, sempre, sempre. A outra coisa é, se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Aí, essa pergunta eu gosto de responder com o que aconteceu na pandemia comigo, com a gente. Eu tive uma série de problemas, inclusive meu neto de 10 dias na UTI, um monte de coisa, um monte de coisa. Não vou falar aqui sobre isso. Mas tive uma coisa que eu vi 98% da minha organização, que é de espaço, fechado. E não precisa ser inteligente ou matemático para entender que royalties só vem de produção. E se o ponto está fechado e a pessoa ficou muita gente ali paralisado, eu não sabia o que ia acontecer. Se iam usar as estratégias de trabalhar em casa, que podia, foi o que aconteceu com a Geórgia e o Washington, mas muitos paralisaram. E outros não voltaram até hoje. E outros ainda estão aí perdidos. Outros foram para outros negócios, né? Estão capengando por lá, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, é, quando eu vi a situação, eu disse, ok, o que foi que eu fiz lá no início? Ok, vamos lá, vou voltar ao início. E aí peguei tudo quanto era caderno de contatos, peguei um montão, tudo assim, com cheiro de mofo, não tem problema, sacode, tira a poeira e dá a volta por cima. Então, comecei, mas baseada em uma meta. Eu defini 100 novos clientes em 100 dias. Aí fiz 100 novos clientes em 90 dias, no Ô, velho Brígida, plano de a gente, 90 pode, a gente dias. pode lançar esse desafio da meta hoje aqui nessa live, sabia? Podemos lançar isso aqui. Começando hoje, galera. Hoje, todo mundo em 100 dias fazer 100 novos clientes. Dá um cliente por dia. Será que é pedir muito para quem trabalha com Não, vendas fazer um não. cliente novo por dia? Esquece dos velhos. Vamos esquecer dos velhos? Eu entusiasmei, já gostei dessa meta, sabia? Pois é, foi isso. E eu fiz em 90 dias, porque assim, ninguém segura. Nós estamos a 2 planos de 90 dias, a 2 planos de 90 dias da extravaganza em Bogotá. Estamos a 2 planos de 90 dias. Gente, 2 planos de 90 dias, você nem não imagina o que pode acontecer na sua vida se você tiver a clareza do que você quer, primeira coisa, e por que você quer, qual é o seu motivo,
para querer essa coisa e você entrar em ação e ação continuada, com compromisso. Ó, o 40, não eram números. Quando eu ia para o palco, né, porque assim, como equipe mundial, eu fui convidada pela família Fujihara, nossa linha ascendente, para dar uma palestra de vendas em São Paulo, num hotel que até hoje eu lembro não sei nem o nome do hotel, mas as colunas douradas eu lembro, em São Paulo. Então, eu acho que era o Sheraton, acho que era no Sheraton Mofarrege, e lembrei agora. Até hoje, nossa, eu vou dar uma palestra de venda, mas por quê? Eu não entendia, sabe? Porque eu não achava que estava fazendo nada demais. E eram apenas 2 apresentações por dia. Mas só tinha uma coisa, não falhava. Era todo dia. E se falhasse um dia, porque às vezes eu trabalhei com mercado frio, gente. Eu sou do interior, eu tinha acabado de chegar na capital. Estava com 3 meses em Fortaleza. Não conhecia praticamente ninguém. Então, o meu guerreiro aqui, o meu marido, passava 4 horas por dia em sinal de trânsito. Soltava 1.500 panfletos por dia, de 6 às 10 da manhã, de segunda a sexta. E nunca falhou, nunca. O que eu estou dizendo aqui, nunca, é nunca. Não teve nenhum dia que ele falhasse. E qual era o nosso trabalho à noite? Eu nem vinha em casa, eu saía da caixa às 18 horas, eu nem vinha em casa, porque eu sabia que o meu corpo ia pedir para ficar em casa. Então, ele ia para lá, me pegava no estacionamento, com a pasta, com balança, que nem era bioimpedância, balança normal, uma fita métrica e a ficha do cliente. Nada mais do que isso. E produtos dentro do carro. Aí a gente chegou muitas vezes em locais que não existiam. Recebemos muitos trotes. E teve vezes de não fazer nenhuma, porque a última era 9 da noite, então não tinha como, não vou mais bater na porta de ninguém 10 horas da noite. Aí o que eu fazia? No outro dia eram 4. Aí eu dava um jeito de fazer no intervalo do almoço, que era de 1 hora. Mas eu não quebrava os números. Deu tudo errado essa semana. Pode acontecer imprevisto? Pode. Tem que completar no final de semana. Por isso que eu deixava o sábado e o domingo livre, que eram para os treinamentos e para completar a meta que não, mas da semana não passava. Você entendeu? Eu não vejo mais as pessoas hoje fazendo isso. Brígida, primeiro, obrigado pela entrega, obrigado pelos conteúdos aí, galera. Esse negócio é muito simples, mágico, divertido. Brígida não é a melhor espécie que tem hoje em redes sociais. Brígida não tem nenhuma ferramenta que é lá fora do normal, mas ela faz o básico que a gente aprendeu ali, que funciona hoje e que vai funcionar daqui a 100 e daqui a 200 anos. Se praticar o que a Brígida falou nessa live hoje, funciona e tem os mesmos resultados. Né? Ter metas claras, planos de 90 dias, fazer 100 clientes em 100 dias. Brígida, para a gente encerrar a nossa live aqui, já convidando a galera para amanhã, live de sexta-feira, live especial. Eu quero ouvir depoimentos amanhã, hein, galera? Live de sexta-feira é quando você pode dar os seus depoimentos aqui e falar o que essas lives têm te ajudado. Fala pra gente como é que Brígida vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife. Olha, é assim, tanto na vida como nos negócios, tem as estações, né? E há algum tempo nós estamos no inverno, no inverno pesado, há algum tempo, certo? Mas esse inverno nunca dura para sempre. Então, a primavera, eu diria que já chegou, porque a gente está vendo tanta coisa maravilhosa que vai acontecer que não tem como, se você pegar no remo desse barco agora, esse barco, né, do barco da venda e o barco do recrutamento, com responsabilidade, não apenas recrutando, mas cuidando, patrocinando, chega de deixar a gente perdida por aí. Esse não é mais o nosso negócio, nunca foi, mas alguns líderes, infelizmente, que já não estão mais por aqui, fizeram assim. Agora é a hora da gente, mais do que nunca, pegar no remo desse barco, remar dos 2 lados e fazer essa coisa acontecer.
Oi, Grace, você está por aqui, menina? Parabéns. Olha só, ela é lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Então, foi um braço forte nosso nos espaços. Muito obrigada, querida. Então, é, é o nosso Guete também, o Fernando, o esposo da Jaqueline, eles são dois amores também, tanta gente boa que a gente tem por aqui. Bom, eu estou falando com os distantes, viu, gente? Porque os daqui de pertinho a gente se encontra toda hora. Então, é isso, a hora é agora, não é amanhã. Não é janeiro. Não vamos deixar para o Réveillon, prometer mil e uma coisa. Se você tá aqui, Jorge, eu sei que você é ciumenta. Eu vejo você o tempo todo. Então, a hora é agora de começar para valer. Quando eu comecei, gente, eu não tinha tempo de ficar vendo ferramentas e ferramentas e ferramentas. Não, eu só me baseava naquilo. Use, vista e fale, use, vista e fale. Use o produto. Eu usava aqui a nossa pontuação é muito alta de volume de consumo. É mais de 500 pontos e muito, sabe? Então, assim, a gente usa tudo. Outro dia eu me sentei com o doutor Nathaniel e que é o meu nutrólogo, hoje ele vai estar aqui em Fortaleza, vai ser um espetáculo, depois vai para Mossoró e Natal. Então, eu me sentei com ele e digo assim, olha aqui, me diz aí se não tem alguma coisa aí sobrando, né? Porque eu tomo tudo e na dosagem máxima. Aí ele disse assim, Brígida, multivitamina, você não precisa tomar 3. Aí eu disse, mas se eu quiser, pode. Então, assim, gente, essa a primeira coisa. A outra coisa eu definir fazer essas duas apresentações, que era o mínimo. Agora tem um plano, que é o Paixão em Ação, o plano PIA, do casal Kim da Coreia, que é do Círculo dos Fundadores, se não me engano. Acho, não sei se do Círculo dos Fundadores. Então, eu ouvi isso em Nice, na França. Ele falando no plano PIA. PIA, PEA, Paixão em Ação. Paixão em Ação. E o que ele dizia? Se você quer movimentar 2.500 pontos por mês, você tem que fazer 3 apresentações por dia. 3 apresentações por dia, para 2.500. Então, se você quer fazer 5.000 pontos, você faz 5 apresentações por dia. Né? E se você quer fazer 10.000 pontos, é o plano do Mark, 10 apresentações por dia. Então, o que eu achava? Nossa, aí na hora, eu já era equipe mundial nessa época, eu pensei assim, nossa, se fizer 2 todo dia, porque eu nunca fiz só 2.500 pontos. A minha média de pontuação, quando a gente atingiu 1 milhão de pontos de volume, que foi com 14 anos, era 5.900 pontos. Então, nunca, nunca, nunca fiz só 2.500 pontos. Então, eu pensei assim, nossa, se eu fizer 3, mas eu não tinha tempo para 3, só tinha tempo para 2, entendeu? Naquela época, porque foram 3 anos conciliando. Então, não tem desculpa, não tem desculpa. Quando você não faz, não é porque não tem tempo, é porque você não sabe o que quer, desculpa o termo, você não tem clareza do que quer e nem tem motivo suficiente. O quê? Uau, uau, uau. Brígida, você arrasou, Brígida. Muito obrigado por pegar aí mais de 25 anos de experiência, 22 anos de experiência e trazer para a gente 22. aqui, né, com tanto conteúdo. Que Deus abençoe você grandemente e que Amém. a gente encontra agora em Bogotá, não é verdade? Isso, com certeza. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado, hein? Beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Galera, Parabéns. amanhã, às 7 Tchau. horas da manhã, nós estamos aqui de novo, hein? Fiquem com Deus aí. Boa semana. Tchau, tchau.